Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos novamente aqui para gravar. Quem enrolou a língua? Estamos novamente aqui para gravar mais um subsídio de nossa leitura diária, de nossa lição bíblica, que vai falar sobre desenvolvendo uma consciência de santidade, lição essa de número 10, tratado do dia 9 de junho de 2024, o dia do pastor. A gente vai comentar sobre o pastor também em outros vídeos aí, fazer uma singela homenagem a essa função, essa profissão não, profissão, esse cargo tão valioso que é o verdadeiro pastor, não é o mercenário, é o pastor. Vamos lá, vamos deixar de conversa e falar do que concerne a palavra de Deus. Como eu falei num vídeo, nós estaríamos colocando o vídeo no ar, porque atrasou nossos vídeos, alguns acontecimentos, alguns empecilhos aí, percalços, mas estamos de volta para gravar nosso vídeo. Aqui vamos ler em Romanos capítulo de número 6, versículo 19 a 22, leitura diária esta, que vai falar sobre, terça-feira, uma chamada para a santificação na jornada. Uma chamada para quê? Para a santificação na jornada. Esta jornada que é o que? A nossa chegada, nosso caminho até chegar ao céu. É a jornada, é o caminho que estamos trilhando para chegar ao céu. Então, vai ser necessário uma chamada para a santificação, ou seja, nós nos separarmos, nos consagrarmos para chegarmos até o céu em segurança. Romanos capítulo 6, versículo 19 a 22 diz assim: palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas antes, não, então das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aí eu vou ler até o versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nessa jornada aqui em que nós vamos trilhar, e que nós precisamos trilhar, e que nós precisamos caminhar até a chegada à Canaã celestial, nós vamos trilhar uma caminhada muito árdua, como eu falei, muito espinhosa, muito trabalhosa, cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de tentações, cheia de tribulações, cheia de coisas e situações que vão tentar nos tirar dos caminhos de Cristo, nos tentar tirar da vontade de Deus, nos tentar tirar da direção do Espírito Santo. E aí, se nós estivermos fora da vontade de Deus, e dificilmente conseguiremos fazer o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele determina, o que Ele nos orienta, o que Ele nos direciona. Então o apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz assim, a partir do versículo 19, ele fala como homem pela fraqueza da vossa carne, que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Então o apóstolo Paulo, ele lembra muito bem disso. A Bíblia não fala como foi o passado do apóstolo Paulo, que acontecia, o que ele fazia, como era a sua forma de... Claro que a gente sabia que ele era um judaizante, que ele vivia a lei de Deus ao seu modo, aos seus próprios olhos, o seu próprio entendimento. Mas o apóstolo Paulo, a gente não sabia como era o restante da vida dele lá fora, antes de aceitar Cristo como Salvador, antes do seu encontro, ali na estrada que ele ia para Damasco, quando ele encontra com Cristo na estrada.
A gente não sabe como era o tratamento de vida dele, como era o estilo de vida dele. Mas ele diz assim: porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas antes, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, agora, nós que aceitamos a Cristo, assim como o apóstolo Paulo, agora nós não usamos nosso corpo para quê? Para o pecado. Porque o pecado vai gerar morte. O salário do pecado é a morte. Quem entende de trabalho, quem trabalha de carteira assinada ou de que recebe algum salário, sabe que você trabalha, sabe que você paga aquele horário, sabe que você paga aquele dia, aquele momento que você está trabalhando ali, a fim de quê? A fim de que você receba um salário, a fim de que você receba algo em troca pelo teu trabalho, pelo esforço, pelo teu suor. Seu trabalho, 8 horas por dia. Eu sei que eu preciso receber pelas 8 horas que eu estou dando o meu tempo ali, as minhas 8 horas do meu tempo, que era por estar fazendo uma outra coisa, cumprindo outras tarefas, mas eu separei minhas 8 horas do meu dia, ali, das 24 horas, eu separei para prestar um trabalho a uma empresa ou determinada instituição, enfim. Qual o fim disso? Não receber nada? Não receber nenhum obrigado? Não. Com o fim de receber um salário pelo meu trabalho, pelas minhas horas que eu estive cumprindo ali corretamente para receber o que me é devido. Então, quando a gente peca deliberadamente contra Deus, a gente sabe, tem que entender que se eu peco deliberadamente contra Deus, eu vou receber no meu corpo, eu vou receber o salário. E qual é o salário? A morte, morte espiritual. Se eu estou no pecado do quê? Do adultério, da prostituição, da fornicação, e tem outros tipos de pecado que, infelizmente, eu não vou poder citar aqui, mas os irmãos que vão estar assistindo o vídeo vão saber quais são. É claro que os meus vídeos não são tão bem visualizados assim, mas nunca se sabe qual frase que eu vou poder usar, que às vezes a plataforma vai querer banir ou bloquear o canal por usar uma palavra que não se deve. Mas o salário do pecado vai ser sempre a morte. Pode não ser a morte em si, a morte física, mas vai ser com certeza, com toda certeza, a morte espiritual, a separação de Deus. Você se lembra do primeiro casal? O que foi que houve? O primeiro casal, falaram para ele que, olha, o dia que vocês experimentarem deste fruto que está sendo proibido, vocês vai haver a morte, vai haver algo que vai acontecer ruim. Só que eles não acreditaram. Eles acabaram desobedecendo a ordem de Deus, experimentaram do fruto, só que não morreram ali fisicamente. Mas a partir dali, a morte espiritual deles, ou seja, a separação de Deus, começou a partir dali. E veio a morte depois, por consequência, vieram a falecer, vieram a adoecer e tudo mais, que você já sabe que está na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala, olha, então agora vocês já não fazem parte, vocês não estão mais cumprindo a lei da carne. O pecado já não domina mais vocês. O pecado já não faz, vocês não são mais escravos do pecado. Vocês agora são servos de Cristo. Agora vocês são escravos de Cristo. Tem gente que não gosta que fale escravo, mas é escravo mesmo. Escravo, servo, é no mesmo sentido. É alguém que está servindo a alguém. Se eu sou, não é nenhum erro gramatical ou de palavras dizer que eu sou escravo de Cristo. Ah, fica muito pesado falar, irmão. Escravo é servo. Não, é escravo, é servo, seja lá o que for. Nós prestamos obediência a Jesus. Nós temos que obedecer a Ele, somente a Ele. Adorar somente a Ele, a Deus verdadeiro. Então nós precisamos colocar isso em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, que hoje já não fazemos parte. O pecado já não domina mais a minha vida. Então,
O salário que nós vamos receber é a vida eterna. Por quê? E como receberemos a vida eterna? Não praticando o pecado, não caindo da graça de Deus, como ele colocou aqui. Mas agora, libertar do pecado e ser feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, aí vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se pecarmos deliberadamente contra Deus, contra o Pai, contra o Filho e o Espírito Santo, vamos receber o salário. Receberemos o salário integral pelo pecado que estamos cometendo contra Ele, contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Mas, se obedecermos à lei de Deus, à voz de Deus, à direção do Espírito Santo, à direção de Cristo, receberemos sempre o dom gratuito, que é a vida eterna. Ou seja, vamos morrer, a matéria vai se deteriorar, vai se acabar, mas quando Ele vier nos buscar, vai transformar nosso corpo e vai nos dar a vida eterna. Uns vão para a vida eterna, para a perdição, para o inferno. E nós, se estivermos em Cristo e obedecemos a voz dEle, os ditames dEle, vamos receber a vida eterna, onde não iremos para o inferno, e sim para o céu, e sim para a nossa Canaã celestial. Vamos ficando por aqui, então, com mais o nosso vídeo dessa leitura diária concernente à terça-feira, e depois teremos outros novos vídeos no canal. Vamos gravar da segunda, que ficou faltando, e da quinta-feira também iremos gravar. Então vamos ficando por aqui. Já peço para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, como eu sempre falo, e vai ficar sempre repetitivo, para você ser avisado pela plataforma do YouTube, que o irmão Renato está gravando um vídeo novo no canal para abençoar a tua vida e a minha vida também. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.